Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade aqui, semana 4 do PET 2. O assunto da aula de hoje vai ser sistemas de equações lineares, tá bom? Lá no canal tem um, um vídeo explicando de uma maneira um pouco mais matemática. Aqui a gente vai voltar mais para o ensino médio mesmo, tá bom? Sistemas de equações lineares, o que a gente vai pensar? Primeiro, eu tenho que saber o que é uma equação linear. Uma equação linear é aquela equação que tem algumas variáveis do tipo ax mais b, tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou a gente tem lá ax à quinta menos bx à quarta mais 3 não, né? 3cx ao cubo menos dx ao quadrado, mais ex, menos f igual a g, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma equação linear que vai definir várias soluções para x, né? Ou para a incógnita que tiver no próprio exercício. Então, de certa forma, a gente tem uma equação para resolver, né? Essa equação linear, digo até que ela fica como se fosse numa linha, né? Por isso que ela é chamada de equação linear. Só que agora a gente pega várias equações lineares e tenta descobrir qual é o valor desconhecido, né? No caso, a gente vai ter aqui um sistema, tá? Então, sistemas de equações lineares, dá a mesma ideia para a gente. Então, existem sistemas que têm duas equações, né? Tem sistemas que existem três, tem alguns que têm quatro. Às vezes o sistema ele tem mais de três equações, então depende muito da minha atividade, de como que vai ser, tá? Aqui a gente vai focar apenas os sistemas que a gente considera 2 por 2. O que é isso? Eles são duas equações com duas incógnitas. Então, eu vou achar dois valores desconhecidos através de duas equações, tá? É o que a gente chama de sistema quadrado 2 por 2. Se fosse 3 por 3, eu já teria três equações e três incógnitas, né? Então, depende muito do processo, do exercício mesmo, como que a gente vai fazer. Então, uma aplicação aqui simples é esse caso aqui, ó. Ana tem um sítio, alguns porcos e galinhas. Sabe-se que a soma desses animais é 54 e que a soma das suas patas é 136. Então, através dessa situação, a gente vai determinar quantos porcos e galinhas tem naquele sítio, tá? Eu não vou seguir o que está aqui, não. Vou mostrar com outras palavras, né? Tudo que está escrito aqui. Mas, basicamente, a gente tem que chamar... Eu tenho aqui dois valores desconhecidos, que é a quantidade de porcos e a quantidade de galinhas. Então, eu chamo cada um de uma letra, né? Posso chamar de x, y, tanto faz. Eu vou chamar de P e G, porque é porco e galinha, né? Mas isso não vai influenciar no meu resultado, até porque eu tenho que achar o valor desconhecido, independente de qual letra que eu vou utilizar nessa minha incógnita, tá? Para a gente entender, vamos fazer o seguinte. Então, eu vou chamar porcos de P, galinhas de G. Eu sei que o total de animais nesse sítio é 54. Então, vamos pensar logicamente. Se eu somar a quantidade de porcos mais a quantidade de galinhas, eu tenho o total de animais. Total de animais. Isso é meio que implícito, né? Eu descobri isso daqui. A segunda situação é que quando eu somo as patas, eu tenho 136. Então, vamos pensar. Os pés, ou patas, né? Vou colocar patas aqui. As patas dos porcos, mais as patas das galinhas, tem que ser igual ao total de patas. Cada situação dessa me gera uma equação.
Então, a gente vai ter uma equação linear de uma incógnita mais a outra igual a um valor numérico. Então, a gente tem uma equação com duas incógnitas. A segunda situação também me gera uma equação, porque eu tenho um valor desconhecido mais outro valor desconhecido, dando um total de patas, que nesse caso seria um valor numérico, né? Então, como que a gente representaria isso através de um sistema? A quantidade de porcos em cima e embaixo tem que ser a mesma, automaticamente a de galinhas também. Então, essas duas equações, essas duas situações, elas estão se relacionando. O fato delas se relacionarem determina um sistema de equações. Então, agora a gente vem para a parte de matemática. Então, eu vou chamar porcos de P. Então, se eu somar o P, que representa a quantidade de porcos, mais o G, que representa a quantidade de galinhas, eu tenho um total de 54 animais. Eu não consigo resolver essa equação desse jeito, até porque eu tenho duas incógnitas, né? Não adianta você querer isolar o P, sendo que do lado de cá você vai fazer 54 menos G. Você não sabe o valor de G, você vai travar aí na hora da resolução. Mas agora eu vou juntar isso com a situação dos pés, das patas, né? Então, o que eu tenho que pensar? Que essa quantidade de porco que eu tenho, cada porco, eu pensando em patas, tem 4 patas. Então, esta quantidade de porco eu tenho que multiplicar por 4. 4 vezes a quantidade do porco vai dar o total das patas dos porcos. E a galinha, a quantidade de G de galinhas, eu tenho que multiplicar esse resultado por 2, para saber o total de patas que eu tenho ali de galinhas. Então, se eu somo as patas dos porcos, que são chamados de 4 vezes a quantidade de porco, mais as patas das galinhas, que são 2 vezes a quantidade das galinhas, tem que dar um total de 136 patas. Então, eu tive uma situação falando de animal e eu tive uma situação falando de patas. Então, isso daqui gera um sistema de equações lineares. É um sistema 2 por 2, porque são duas equações e eu tenho duas incógnitas, tá bom? Então, basicamente, o primeiro passo desses exercícios é montar as minhas equações. Montei as minhas equações e agora a gente vai nos métodos de resolução. O primeiro método que a gente tem é chamado de método de adição. O segundo método que é um dos mais utilizados, chamado de método de substituição, e um terceiro método que não especifica aqui no PET, deixa eu ver se não, que é o método de comparação. Eu vou resolver das três maneiras, tá? Então, vou começar pelo método mais tradicional, que é chamado de método de substituição. Então, como que vai funcionar o método de substituição? Vamos pelo próprio nome. Substituição consiste em substituir alguma coisa. Parece óbvio, mas é exatamente isso. Então, o que eu faço para resolver? Vamos anotar aqui o meu sistema que foi gerado aqui anteriormente, tá? Então, porcos mais galinhas, 54 animais, 4 patas por porco mais 2 patas por galinha, 136 patas. Então, a gente vai fazer o seguinte, chama uma equação de 1, chama a segunda de 2, ou tanto faz, numera. Coloca 1 e 2 numa ali. Escolhe uma delas. Eu, que não sou bobo, vou escolher a mais fácil. A primeira, né? Que não tem 4 vezes, 2 vezes e o número é menor. Então, eu vou vir aqui na primeira e vou escolher uma letra. Eu, tio Cairo, estou escolhendo o P. Então, eu vou deixar o P isolado. Para eu deixar o P isolado, esse mais G tem que sair daqui. Então, ele vai vir para cá como menos G. Então, a gente tem 54 menos G. Quer dizer que para eu achar a quantidade de porcos, é só fazer 54 menos a quantidade de galinhas. Então, vamos fazer assim, ó, de maneira bem lúdica. No P, a gente tem este retângulo. Então, aonde tiver P, eu vou substituir por esse retângulo. Esquece o que tem lá dentro por enquanto. Eu fiz a escolha da primeira. Eu não vou substituir na primeira. Por quê? Porque senão eu vou voltar no mesmo lugar onde eu estava. Então, eu escolho uma equação, isolo uma letra nela. A que sobrou, que no caso a segunda, eu faço a substituição.
Então, o que eu tenho na segunda equação? Eu tenho 4 vezes o valor de P, mais 2 vezes o valor de G, que é igual a 136. Mas aonde tem P, eu posso colocar esse retângulo amarelinho aqui. Então, vamos escrever aqui, ó, 4 vezes o P, que é o retângulo amarelinho, mais 2 vezes a quantidade de G, de galinhas, igual a 136. Tá vendo que o retângulo lá dentro é o 54 menos G? Então, eu coloco ele aqui agora, ó, 54 menos G. Então, o 4 vai multiplicar toda essa expressão que está lá dentro. A gente faz a distributiva. Então, 4 vezes 54 dá 216, menos 4 vezes G, 4G, mais 2G, igual a 136. Perceba que eu só tenho o G para calcular aqui. Então, eu vou resolver essa equação, achar o número de galinhas, voltar para essa, colocar quantas galinhas tem e tirar de 54 para saber o número de porcos. Então, como que a gente resolve isso? Letra para um lado, número para o outro. Então, eu vou fazer devagar aqui, ó. Mais 2G, do outro lado da igualdade já tenho 136. O 216 do lado esquerdo da igualdade não tem sinal, é mais, ele vem para cá como menos. 216. Então, isso daqui vai ser... Não tem sinal de vezes entre esses dois termos, então não é jogo de sinal, é devo e tem. Então, eu devo 4G, tenho 2G, estou devendo 2G. E do lado de cá, se eu tenho 136 e devo 216, vai dar... devo 80. Como a gente sabe que não pode ter esse G negativo, né? Porque representa a quantidade de galinhas, eu multiplico por menos 1 dos dois lados, que é basicamente trocar o sinal de todo mundo. O foco seu é trocar o sinal da letra aqui, né? Então, só que você estende isso para o número também. Então, agora, 2 vezes a quantidade de galinhas é 80. Então, 2 vezes que número dá 80? Só dividir os dois lados por 2. Ou passar o 2 dividindo. Então, a quantidade de galinhas é 40. Então, nós temos 40 galinhas nesse sítio. Como é que eu acho a quantidade de porcos? Eu volto aqui na substituição. A quantidade de porcos não é 54 menos o número de galinhas? Quantas galinhas eu achei? 40. Então, a quantidade de porcos, 14 porcos. Então, num exercício como problema, né? Exercício problema como esse aqui, a nossa resposta é dada por 40 galinhas e 14 porcos. Se não tivesse uma situação e tivesse apenas resolvendo P e G, que seria o mesmo que X e Y, essa resposta daria uma resposta matemática, né? O par ordenado, aqui primeiro o valor de X, depois o Y. Então, o X seria o P aqui, né? Seria 14, e o Y seria, no caso do G aqui, 40. Essa seria uma solução mais matemática, tá? Se não tivesse nenhum problema contextualizando. Tá bom? Esse é o método de substituição. O segundo método, que é um método bem tranquilo de pensar, é o método de adição. O que consiste o método de adição, gente? Num sistema de equações lineares, é permitido você somar as equações, multiplicar a equação por qualquer número. Isso tudo você vai achar combinações dessas duas situações aqui. Combinações lineares, que a gente chama dessas equações. A nível de ensino médio, eu posso multiplicar, dividir, somar, subtrair as equações, e eu vou achar equações equivalentes, ou seja, são números diferentes que têm o mesmo valor desconhecido. É o mesmo que eu falar assim, 2 vezes x igual a 10, que número que eu vou multiplicar por 2 para dar 10? Esse x vai ser 5. É o mesmo eu falar 4x igual a 20. Né? Se eu multiplicar tudo por 2, ó, 4 vezes que número dá 20? O x continua sendo 5.
Então, essas duas equações, elas são equivalentes. Por isso que é permitido eu multiplicar, dividir, subtrair qualquer... multiplicar e dividir por qualquer número, né, as equações, e eu também posso somar as equações, subtrair, que também dá na mesma. Exemplo aqui, né, se eu subtrair essa dessa, 4x menos 2x dá 2x. 20 menos 10 vai dar 10, olha lá. Eu continuo tendo um x igual a 5. Tá bom? Então, o método de adição, o que eu vou fazer? Vou anotar aqui a minha equação, meu sistema. Porcos mais galinhas igual a 54. 4 patas de porcos mais 2 patas de galinha, 136 patas. 136 pés. Isso mesmo. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar a linha de cima com a linha de baixo, por qualquer número que eu quiser. O objetivo da adição é você eliminar de cara uma letra. Ah, mas e se eu quiser eliminar a letra P? Seria ideal eu ter um menos 4P em cima, com um mais 4P embaixo, o P ia fora. Eu só resolveria o G. Mas e se eu quiser fazer do G, no número de galinhas, né? Vou fazer aqui do lado. P mais G igual a 54, 4P mais 2G igual a 136. Se eu quisesse que o G fosse embora, em vez de ter mais G, eu deveria ter menos 2G aqui, porque menos 2G com mais 2G, o G vai embora. Então, depende da escolha que você quer fazer. Se eu vou tirar o P. Para tirar o P, eu tinha que ter um menos 4 aqui. Por enquanto, eu só tenho 1. Vou colocar aqui. Eu só tenho 1. Então, esse 1 aqui, para virar menos 4, o que eu faço? Eu multiplico essa linha inteira por menos 4. Então, fica, ó, menos 4 vezes 1, menos 4P. Mais 1G. Então, menos vezes mais dá menos, 4 vezes 1 dá 4G. E, aqui o sinalzinho é mais, menos vezes mais dá menos, 4 vezes 54 dá 216. E as maritacas estão aqui, enchendo os pacovar. E vou repetir de baixo. Ó. O que vai acontecer quando eu somar as duas equações? O P vai embora. Porque se eu devo 4P, tenho 4P, isso aqui dá zero. Ó, menos 4G mais 2G dá menos 2G. Menos 216 com 136 dá menos 80. Então, a gente resolve a quantidade de galinhas dá 40. E como é que eu vou achar, então, a quantidade de patos, de porcos, né? Então, eu vou escolher qualquer uma, faz a mesma coisa a substituição. Aonde tem o G ali, você coloca 40. Então, P mais 40 igual a 54, P igual a 54 menos 40. Você tem a quantidade de porcos, 14. Ah, cara, mas se eu quiser fazer a galinha primeiro, se eu quiser tirar a galinha, então olha lá. Aqui em cima eu tenho mais um G, mais um. Eu preciso de um menos 2 para juntar com esse mais 2. Então eu multiplico ela inteira por menos 2. Então nós temos mais um aqui, vezes menos 2, dá menos 2P, mais 1 vezes menos 2 dá menos 2G, igual menos 2 com 50 vezes 54 dá menos 108. E a de baixo a gente repete. 4P mais 2G igual a 136. Então, olha que interessante. Na hora que eu somo essas duas equações, 4P menos 2P dá 2P, o menos 2G com mais 2G dá zero, isso aqui cai fora, e o 136 menos 8 dá 100, dá 28. Divido os dois lados por 2, ó. Quantidade de porcos é 14. Como é que eu acho a quantidade de galinhas? Substitui porcos, que é 14, mais que número dá 54. Quantidade de galinhas vai ser 40. Nós chegamos no mesmo resultado, tá? Então, perceba que eu posso multiplicar por qualquer número. É óbvio que eu vou fazer essa escolha estratégica. Porque se eu quero tirar mais 4P, em cima eu tenho que ter menos 4P. Então, eu multiplico ela inteira por menos 4. Aí eu tiro P.
Se eu quero tirar o G, eu tenho mais 2 embaixo, mais 2G, em cima eu teria que ter um menos 2G. Então, eu vou multiplicar ela inteira, estrategicamente, né, por menos 2 para eliminar o G. Tá bom? Isso é permitido você fazer. Até um comentário interessante, que se a gente tivesse esse tipo de equação aqui, ó, 3x mais 2y igual a 7, 4x menos 5y igual a 20. E aí? Olha como que vai ficar mais difícil. O 3 eu vou multiplicar por quem para dar 4? E o 4 eu vou multiplicar quem para dar 3? Daí fica difícil, né? A gente achar um número ali de cara que um vai transformar no outro. O 2 e o 5 é a mesma coisa. 2 eu vou multiplicar por quanto para dar 5? Ou 5 eu vou multiplicar por quanto para dar 2? Ou dividir, né? Tanto faz. O que a gente faz nesses casos aqui? Ó, eu vou fazer a seguinte escolha, estratégica também. Em cima eu tenho positivo, no y, embaixo eu tenho negativo. Então eu vou mexer com esses dois. Se aqui é 2, aqui é 5, eu pego essa que tem 2 e faço vezes 5. Eu pego aqui tem 5 e faço que tem vezes 2. Aqui, ó, 2 vezes 5 vai dar 10, 5 vezes 2 vai dar 10. Eu consigo tirar o y. Então, eu também posso multiplicar as duas equações. Tudo estrategicamente, viu? Olha lá, vamos ver se vai dar certo. 5 vezes 3x, 15x, mais 5 vezes 2y dá mais 10y, 5 vezes 7 dá 35. O que acontece é multiplicar inteira por 2? 4x vezes 2, 8x. Menos 5 vezes 2, menos 10y. E 20 vezes 2, 40. Olha lá. Agora eu consigo somar. O y cai fora. Aqui nós temos 23x igual a 75. Você acha o valor de x. Nesse caso aqui dá uma fração, né? 75, 23 avos. E como é que você acha o y? Mesmo jeito. Então, aonde tem x, escolhe uma. Nesse caso aqui não tem uma mais fácil, né? Então, boa sorte. Vou pegar aqui a primeira, por exemplo, que é 3 vezes x. Em vez de x, eu vou escrever 75, 23 avos. Mais 2y igual a 7. Aí aqui eu multiplico os dois de cima, né? Os dois de baixo. Coloco, tiro MMC dos dois lados para cair fora essa fração, né? Então, a gente vai ter aqui 46y, 140, 161. Cancelo os denominadores e aqui isolo o y, né? 46y, 161 menos 225. Isso vai dar alguma coisa dividido por 46. Enfim, você acha aqui o valor de x e de y, tá bom? Então, o método de adição consiste em multiplicar as linhas por qualquer número estrategicamente para eliminar uma letra, seja a primeira, seja a segunda, tá bom? Mas na hora que eu for multiplicar, não posso esquecer, eu multiplico todo mundo da linha por aquele número. Aqui a mesma coisa, todo mundo dá linha por esse número. Se você quiser multiplicar A de baixo, porque, por exemplo, aqui, ó, eu poderia dividir tudo por 2. Aí ficaria 2P, 1G e 136, daria 65, 3, 68. Então, era só trocar o sinal, porque eu ia ter mais 1G e menos 1G. Tá bom? Fica a critério de vocês. E o terceiro, não fala aqui no PET, mas é o método de comparação. O que eu preciso ter? Para comparar duas coisas, eu tenho que ter essa coisa igual a essa coisa. Aí eu consigo comparar as duas, porque elas são iguais. O que a gente faz? Você vê que é tudo semelhante um com o outro, né? Vamos anotar aqui a equação. Faz o seguinte, escolhe uma letra que você quiser. Ah, eu quero o G. Então, eu vou isolar o G na primeira. 54 menos P. Vou isolar o G na segunda. 2G igual a 136, o 4P vem negativo,
Esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Olha o que eu fiz. Eu posso comparar coisas iguais. G pode ser escrito 54 menos P. E o G também pode ser escrito 136 menos 4P sobre 2. O G daqui não é igual ao G daqui, então a gente faz a comparação. Se G é igual a G, esse G pode ser escrito como 54 menos P. E esse G aqui também pode ser escrito como 136 menos 4P sobre 2. Aí seja feliz, né, gente? Multiplica cruzado e acha aqui o valor do P. Então, aqui, ó, o 2 vai aplicar a distributiva aqui, vai ficar 108 menos 2P. Uma vezes essa expressão vai dar essa expressão, menos 4P. Letra para um lado, número para o outro, ó, o menos 4P vem mais, o 108 vem menos, isso dá 2P igual a 28, 28 dividido por 2, porcos, 14. Como é que eu acho a quantidade de galinha? Escolhe, ou essa, ou essa. Aonde tem P, você pôr 14. Se eu quiser essa aqui, azar o meu, né? Porque eu tenho que pegar 4 vezes 14, subtrair de 136 e dividir por 2. Para que eu vou ter esse trabalho se eu posso pegar essa mais simples, né? 54 menos 14, quantidade de galinhas igual a 40, tá bom? Então, 3 métodos. O que eu recomendo vocês fazerem? Esse aqui, você tem que utilizar alguma estratégia para tentar eliminar uma. O padrão é sempre substituição. Escolhe uma equação, isola uma letra, substitui ela lá na outra equação, na segunda equação. Resolve, depois volta para a primeira, termina de resolver o outro valor desconhecido, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo e a gente se vê num próximo momento. Até mais, abraço, tchau, tchau.